Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós estávamos estudando funções vetoriais, tá? Então, nessa aula, que eu vou dividir aí provavelmente em 2 vídeos para não ficar tão extenso, nós exploraremos um pouco de algumas ferramentas aplicáveis a essas funções vetoriais, tá? Então, no caso, nós trabalharemos com as ferramentas de derivação e integração, tá bom? A integração ainda não é integral de linha, tá bom, pessoal? É uma integral um pouquinho mais simples, mas essas duas ferramentas, né, esses dois objetos, eles dependem de limite, se a gente recordar lá do cálculo 1, beleza? Então, o que nós vamos fazer é usar as questões de limite que nós definimos na primeira aula para trabalhar com esses objetos, tá certo? Então, nessa primeira parte da aula, né, nesse primeiro vídeo, eu vou explorar a questão de derivada de função vetorial, tudo bem? Bom, então antes da gente definir isso, vamos para o nosso quadrinho aqui, olha quem voltou, o nosso quadrinho das lembranças, e vamos recapitular como é que a gente definia a derivada lá no cálculo 1, né? Então, se nós tínhamos uma função real de variável real, né, ou seja, uma função de r para r, nós definíamos a derivada da seguinte maneira. Então, nós usávamos geralmente a notação f', né? f' de x. Eventualmente, a gente podia usar aquela notação em termos de fração, né? df dx, mas isso daqui era definido como um limite, e era um limite quando h tendia a zero, que às vezes a gente usava ΔX também, né? Aqui nós tínhamos f de x mais h, menos f de x, tudo isso dividido por h. Né? Então, essa aqui era a nossa derivada, era assim que a gente definia. Poderia definir de uma outra maneira, né, em termos de f de x menos f de x0, mas é só uma troca de variável. E esse limite aqui acabava resultando na tal da derivada, certo? Muito bem, pessoal. Se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula, como que nós definimos limites de funções vetoriais? Nós definimos como sendo o limite componente a componente, né? Já que as componentes eram funções reais de variável real. Então a gente calculava o limite da primeira, da segunda, da terceira, e esse resultava o limite da função vetorial. Muito bem, se o limite é definido dessa forma e a derivada é definida através de um limite, bom, é de se esperar então que as definições, a definição de derivada para a função vetorial se assemelhe a essa, né? Afinal de contas, nós sabemos calcular limite. E de fato, pessoal, passando os slides aqui, ó, essa é a definição para a derivada de função vetorial. Exatamente a mesma ideia que nós fizemos aqui, tá bom? Vamos mudar de quadrinho rapidamente, só para a gente escrever essa função, porque eu quero explorar um pouquinho elas. Então, bom, a derivada, só escrevendo aqui no nosso quadro, né? Aqui às vezes a gente usa essa notação dr dt, porque como vai ter uma interpretação física, é interessante a gente lembrar da dependência do tempo, né? E além do mais, essa notação ela fica menos carregada, porque quando a gente coloca o r' aqui em cima da flechinha, às vezes fica um pouco estranho. Mas eu vou usar essa segunda mesmo assim, tá? Bom, a derivada então, ela é definida como o limite de h tendendo a zero. Aqui nós aplicamos a função em t mais h, assim como era no caso real. Aqui nós aplicamos a função em t e tomamos aqui o quociente disso tudo por h. Beleza, pessoal? Tudo bem. Então, antes da gente explorar a parte geométrica, né, que é o que está na sequência ali dos slides, vamos entender um pouco o que isso representa em termos de cálculo mesmo, né? Porque se a gente lembrar lá do cálculo 1, quando a gente vai calcular a derivada, a gente não fica calculando esse limite, né? A gente geralmente utiliza esse limite para calcular derivadas laterais e para provar as regras de derivação, né? As regras e as tabelinhas ali que nós usamos. Na prática mesmo, a gente utiliza as regras que nós decoramos, certo? Então vamos entender como que a gente vai fazer para calcular a derivada no caso de função vetorial. Então, ó, vamos supor que essa função vetorial ela tem as componentes f, g e h, tá bom? As funções componentes são essas. Então eu vou escrever aqui, ó, se nós tivermos que essa r de t ela é do tipo f de t, g de t e h de t, então nós temos essas funções componentes. Então vamos ver o que acontece quando a gente deriva, né? Quando a gente aplica aquele limite ali de cima, tá bom, pessoal? Então o que vai acontecer é o seguinte, ó, a derivada da função vetorial, ou seja, a r' de t, ela é aquele limite, né? Esse limite que está aqui em cima. E como nós definimos o limite utilizando passando o limite para dentro das componentes, ó, note então que eu posso passar esse limite para dentro aqui, ó, ver se vocês concordam comigo. E aí no final das contas o que vai resultar é o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui embaixo. Eu vou escrever o vetor na forma vertical, tá, pessoal? Como se eu tivesse transposto, porque senão não vai caber. Mas então vai ficar o seguinte. Vai ficar o limite, aqui quando h tende a zero, da f, certo? Que é a primeira componente. Então vai ficar f de t mais h, menos f de t dividido por h. Note que eu já juntei tudo, né, pessoal? Porque quando a gente olha para essa definição aqui em cima, né? Essa primeira parte aqui, ó, r de t mais h, vai ser f de t mais h, g de t mais h, h de t mais h, né? Eu usei h aqui, mas é outro h, tá?
Aqui também, f de t, g de t, h de t. E esse hzinho está multiplicando tudo. Então, no final das contas, se você quiser escrever um pouquinho melhor, tá? Mas vai ficar isso daqui na primeira componente. Na segunda componente vai ficar a mesma coisa, mas para g. Então, vai ficar o limite quando h tende a 0 de g de t mais h menos g de t sobre h, ok? E, por fim, aqui embaixo, a mesma coisa para a função h, que não tem nada a ver com esse h do limite, hein, pessoal? Por favor, não confundam aí. Mas é um h de t mais h menos h de t. Tudo isso dividido por h. Opa, ficou um pouquinho torto aqui. Vamos arrumar. Bom, continua torto, mas está menos pior. Então, como eu falei, né, pessoal? Eu estou pensando que isso aqui é um vetor, beleza? Então, ó, a primeira componente é essa daqui da f, a segunda é essa da g e a terceira é essa da h, tá bom? Só escrever assim por questão de espaço mesmo, beleza? Agora vocês já viram o que vai acontecer, né? O que é essa primeira aqui, né? Se vocês recordarem do nosso quadrinho das lembranças, né? Isso aqui é justamente a f' de x. Então, neste caso, pessoal, este pedaço aqui é justamente a f' de t, né? Enquanto que esse é a g' de t e esse é a h' de t. Então, o que nós temos é exatamente isso, ó. Eu vou continuar seguindo a nossa anotação aqui como se tivesse transposto, tá, pessoal? Só para ficar melhor escrito. Então, ó, a primeira componente virou a f' de t, a segunda componente virou a derivada da g em relação a t, e aqui a derivada da h em relação a t, tá bom? Então, ó, essas são as três componentes, né? Até se você quiser colocar um tzinho para saber que é transposto, né? Só usei essa anotação para caber. Tá certo, pessoal? Então, ó, olha que interessante. No final das contas, calcular essa derivada aqui, que eu estou grifando ela em amarelo, né? É exatamente calcular a derivada das funções componentes, tá? Então, deixa eu só grifar todo esse trem aqui do lado direito. Beleza? Então, na prática, é isso que a gente vai fazer, pessoal. A gente vai, para derivar uma função vetorial, deriva cada uma das suas componentes. Cálculo 1, né? Não tem nenhum segredo. Tá certo, pessoal? Muito bem. Uma coisa que é bem interessante da gente observar, né, e dá para ver o que está acontecendo aqui no nosso quadrinho, né, é que a derivada de uma função vetorial continua, né, a ter três componentes. Então, ela é algo com três componentes, né? Ela continua sendo uma função vetorial também, beleza? Isso é importante, né? Porque a gente vai fazer daqui a pouquinho, isso é bem interessante. Tá certo, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, dá um pause, pensa um pouquinho aí, tá? Mas acho que ficou bem claro o que nós fizemos, certo? Beleza, pessoal. Então, eu vou mudar novamente de quadrinho porque eu quero um sistema cartesiano aqui para a gente explorar a parte geométrica. Muito bem, então aqui nós temos aqui os planos, né? Os eixos x, y, z. E o que eu quero fazer é o seguinte, pessoal, eu quero entender o que representa geometricamente essa derivada da função vetorial. Então é o seguinte, pessoal, vamos supor que nós temos uma função vetorial aqui, então eu vou considerar uma R. Eu vou supor que essa função ela está definida no intervalo AB, tá, pessoal? Pode ser todos os reais, não tem nenhuma restrição, mas eu vou considerar dessa maneira, que eu acho que fica um pouquinho mais simples da gente entender, tá? E como que nós enxergamos, né? Como que nós interpretamos uma função vetorial? Nós pensamos nela como sendo uma função que descrevia a posição de uma partícula em relação ao tempo, né, no espaço, e conforme esse t varria todo o domínio, andava em todo o domínio, isso ia descrever uma trajetória, que originava o que nós chamamos de curva espacial. Ó. Então é o seguinte, pessoal, se nós temos um intervalo AB aqui, ó, vamos supor que nós temos esse intervalo AB, né, ficou retíssimo aí, mas vocês me perdoam, eu sei que sim, tá? Então, o que acontecia era, quando eu aplicava R em cada elemento, né, em cada t deste intervalo, isso ia originar uma trajetória que nós fizemos uma curva. Né? Então, vamos supor que a curva do nosso caso fosse algo mais ou menos assim. Né? Vamos supor que ela viesse para cá, viesse alguma coisa aqui assim. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a nossa curva C. Tá? Lembrando que isso aí é uma curva espacial, né? Ela não é uma curva exatamente no plano, tá? Ela está morando em R3, então ela pode estar um pouquinho mais para dentro da tela, um pouquinho mais para fora, né? Algo tridimensional. Muito bem, pessoal, vamos interpretar então a questão da derivada, né, o que ela representa. Então é o seguinte, pessoal, se a gente olhar para nossa definição que está aqui nos slides, né, ó, o que significa esse ponto R de t? Então vamos supor que nós temos um ponto t, eu vou colocar aqui no nosso intervalinho, ó, suponha que pega um ponto t fixo que está entre A e B, tá bom? Bom, quando eu pego um H, né, nós que o nosso H ele pode ser positivo ou negativo, vamos supor que ele é positivo, então o t mais H, pessoal, ele vai ser um ponto aqui para frente, aqui, ó, vai ser... Vocês concordam. O t mais h, eu andei um pouquinho, né? Se o h for positivo, obviamente. Tá bom? E o que isso representa na curva, pessoal? Se a gente considerar o ponto R de t, ele seria um ponto da curva. Digamos que seria esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso ponto R de t. O nosso ponto R de t mais h, ele vai andar um pouquinho, né? Se a nossa curva estiver andando nessa direção, ele vai ser aqui, ó. Então, vamos só dar nomes a esses carinhas aí.
Então, esse primeiro elemento aqui, ele era o nosso R de t. Tudo bem, pessoal? Novamente, pensando que esse t é um cara fixo, tá certo? Então, esse aqui é o nosso R de t, enquanto que esse daqui, ó, é o R de t mais h, certo? Então, conforme o nosso tempo andou, a nossa função, nosso ponto ali também andou, nossa posição também andou, beleza? Então, ó, R de t está aqui e o R de t mais h está aqui, certo? Beleza, pessoal. O que eu quero interpretar agora é o seguinte, né? O que significa este cara que está dentro do limite aqui, ó? Esqueçam o limite, tá? Mas o que representa esse elemento? Então, ó, ignorem esse h a princípio. O que significa R de t mais h menos R de t? Tá? Se a gente olhar novamente para a nossa curva, ó, eu estou fazendo este ponto, as componentes deste ponto, menos as componentes deste ponto. O que significa isso, né? Se nós temos um ponto A e um ponto B, o que significa a coisa, né, que é descrita pela posição, pelas componentes de B menos as componentes de A. Se a gente lembrar, nós utilizamos isso na aula de exercício, inclusive, né? Isso é exatamente o vetor AB. Tá bom, pessoal? Então, quando eu pego as componentes de B e tiro as componentes de A, isso dá o vetor AB. Então, esse cara, R de t mais H menos R de t, seria o vetor AB. Então, eu vou fazer ele de azul aqui, ó. Seria este vetorzinho aqui. Deixa eu só colocar aqui. Então, vou puxar ele para baixo, seria esse vetor, tá bom, pessoal? Mais ou menos aí. Só que note que nos nossos slides eu estou multiplicando por esse h, né? Por 1 sobre h. Então, o que acontece quando eu multiplico um vetor por um número real? Eu estou mexendo no tamanho dele, tá? Então, neste caso, como o h ele é um número muito pequeno, né? Porque ele está tendendo a zero, então 1 sobre h é um número grande, então eu estaria aumentando esse vetor, né? Então, eu pegaria um múltiplo dele, digamos algo mais ou menos, vou pegar um pouco maior aqui, né? Algo mais ou menos assim, tá, pessoal? Então, esse aqui seria o nosso vetor. Esse vetor aqui, ele seria este cara, né? Ó, R de t mais h menos o R de t sobre o h. Lembrando, eu não apliquei o limite, hein, pessoal? Só olhei o que estava ali dentro, né? Deixa eu só... Muito bem. Então, essa aqui é este vetor, tá bom? O vetor azul é o vetor dado por essa expressão. Tá certo, pessoal. O que vai acontecer agora se eu considerar um h um pouco menor do que eu tinha considerado inicialmente? Fala assim, não, eu não quero esse h que está aí, eu quero pegar um h um pouquinho menor. Então, ó, vamos olhar para esse intervalinho aqui, ó. Se eu diminuir o h, o que vai acontecer, pessoal, é que eu vou estar mexendo neste ponto aqui, ó. Então, eu vou estar trazendo esse elemento um pouquinho mais para cá, ó, ver se vocês concordam. Diminuir o h, eu trouxe ele para um pouquinho mais perto do ponto do t, né? Concordam? Beleza, quando eu faço isso, o que acontece com esse ponto aqui, ó? Ele também vai mudar. Então, se ele muda, ele vai parar um pouquinho mais perto do ponto R de t, né? Então, eu vou apagar aqui. E aí, esse ponto ele vai parar, digamos, aqui, ó, um pouquinho mais perto, tá vendo? Então, esse ponto já modificou. O que acontece é que quando eu faço isso, esse vetor, ele também altera, né? Ele vem parar agora para cá, ó, beleza? Então, esse vetor aí, agora ele foi um pouquinho mais perto. Muito bem, pessoal, vamos continuar fazendo isso, ó. Vou pegar um H menor ainda. Então, esse H, ele vai parar aqui, ó. Quando eu pego o H um pouquinho menor, o ponto vai parar para cá. Beleza, o que acontece com o nosso vetor, né? Ele vai parar agora para cá. Tá certo, pessoal? E agora, o que vai acontecer quando finalmente nós calcularmos esse limite, né? Pegar o h tendendo a zero. Então, olhando para o nosso quadrinho, este cara aqui, ó, ele vai chegar cada vez mais perto do t e, consequentemente, esse ponto vai chegar para cá. Até o momento em que o que vai acontecer vai ser o seguinte, pessoal. Este vetor aqui, ele vai virar um vetor desse tipo, ó. Tá certo? Então, só mudando aqui. Então, ele ficou agora algo que nós conseguimos interpretar geometricamente, que é um vetor tangente, tá bom? Nesse caso, não é mais isso que está aqui, né, pessoal? Porque eu calculei o limite. Então, quando eu calculo o limite, né, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Escrever um pouquinho pequeno para caber nesse espacinho aqui. Mas o limite desse h tendendo a zero, né? Bom, nós acabamos de ver o que isso resulta, né? Exatamente a derivada, ó. Tá certo? Então, resumindo tudo isso que nós fizemos, pessoal, a derivada de uma função vetorial, ela nada mais é do que o vetor tangente, tá? Deixa eu só apagar esse carinha daqui, porque agora ele não existe mais. Então, ele virou o vetor tangente à curva no ponto, nesse ponto aqui, ó, no ponto R de t. Tudo bem? Então, essa é a ideia geométrica da coisa, tá, pessoal? Quando eu calculo esse limite, eu vou trazendo os pontos mais próximos e aí nós resultamos neste vetor, tá? Beleza? Se vocês olharem aqui nos nossos slides, né, é o que está aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Foi pegando os vetores posições e fazendo essas fontinhas aqui. Isso é muito parecido com o que a gente faz em cálculo 1, né, para interpretar o que significa derivada lá no cálculo 1, tá bom? Que vai ser aquela inclinação. Daqui a pouco eu faço a associação com o que a gente fez até o momento, tá bom? Uma coisa importante de observar agora, pessoal, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor, é essa relação do tamanho deste vetor, né?
Esse tamanho, pessoal, quando a gente olha para ele, né, ele foi determinado por esse h. É claro que quando eu apliquei o h indo para zero, esse vetor novamente vai mudar de tamanho, né? Ele vai ficar, poderia ficar um pouquinho maior, um pouco menor aqui, isso aí a gente discute depois. A grande questão, pessoal, é que esse tamanho deste vetor, ele tem uma interpretação física, tá? Que é aquela ideia de velocidade. Se a gente lembrar do cálculo 1, quando nós temos uma função, né, que descreve o deslocamento de algo, a derivada disso é a velocidade. Então, neste caso também, ó. Então, quanto maior este vetor aqui, ó, quer dizer que é maior a velocidade, né? A magnitude desse vetor, ela nos descreve a velocidade desse deslocamento, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo e aí eu faço a modificação no parâmetro, né, mexendo com a velocidade, para vocês entenderem o que significa, tá? Então, o que eu queria nesse momento é que vocês interpretassem isso, né? Que quando eu faço o limite, o que eu obtenho é esse vetor tangente à curva no ponto R de t, tá bom? Então, R' de t é esse vetor. Beleza, pessoal? Muito bem, então vamos só apagar esse quadrinho aqui para a gente trabalhar em cima do que nós fizemos até o momento. Vamos lá rapidinho. Muito bem, meus amigos, então só passando os slides aqui rapidamente, nós temos um texto gigantesco que está falando exatamente o que eu conversei com vocês até agora, né? Considerar R de t mais h menos R de t, isso é um vetor, e aí quando você multiplica por 1 sobre h vai ser um múltiplo desse vetor, calculando o h tendendo a zero, isso vai dar o que nós chamamos de vetor tangente, tá bom? Algumas observações rapidamente, né? É claro que se eu calculei o vetor tangente aqui, ó, esse R' de t, e deu igual a zero, aí eu não posso falar de vetor tangente, né? Porque isso deu vetor nulo, e não tem graça, né? Vetor nulo é um ponto ali, a gente não consegue expressar isso, tá bom? Então essa questão de vetor tangente, obviamente, vale se a derivada é diferente do 0, que nos casos que nós consideraremos mais à frente, isso vai acontecer, tá bom, pessoal? Uma outra questão é em relação à reta tangente, isso eu vou discutir com vocês daqui a pouco, porque eu vou fazer um exemplo explorando essa ideia de reta tangente, e aí eu prefiro fazer numericamente, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Uma outra questão é essa daqui, ó, sobre este vetor tangente unitário, esse t de t definido aqui embaixo, tá bom? O que acontece, pessoal, conforme eu conversei com vocês, é que assim, diferentes parametrizações podem dar diferentes vetores tangente, no sentido de dar vetores de tamanhos diferentes. Então, de repente, se eu tenho uma parametrização e vocês têm outra, o meu vetor tangente deu de tamanho 10 e o de vocês deu de tamanho 1 sobre 10. E aí, como é que a gente padroniza isso? Nós consideramos este tangente unitário. Porque se você pegar o seu vetor tangente aí e dividir pelo módulo dele, ele sempre vai dar tamanho 1, né? O módulo disso aqui é sempre 1. Do mesmo jeito que se eu fizer isso, também vai dar de tamanho 1. Tá bom? Então, assim, não é necessário fazer isso, tá, pessoal? A não sei que seja pedido, encontre o tangente unitário. Mas para muitas coisas que nós vamos fazer para frente, para não ter ambiguidade, para não gerar dúvida, nós consideramos o tangente unitário. Tá? Mas é só uma observação, tá, pessoal? Quando eu falar assim, o tangente unitário, aí vocês recordem disso. A gente vai calcular um daqui a pouquinho, mas isso não é necessário para efeito de reta tangente, para efeito de calcular a derivada. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer aqui algumas ideias, né? Só aqui está registrado aquilo que nós já discutimos, que no final das contas é só derivar componente a componente. Nós demonstramos esse teorema, né? Estava no nosso quadrinho ali. Bom, beleza, vamos lá então calcular um exemplo, pessoal. Então, o que nós temos é o seguinte, ó, esse primeiro exemplo ele está pedindo para a gente calcular a derivada dessa função vetorial. Né? Está usando os versores aqui, mas ela tem as funções componentes 1 mais t ao cubo, t e menos de t e seno de 2t. Então eu vou escrever aqui embaixo, tá, pessoal? A nossa função vetorial, essa r de t, ela é dada por 1 mais t ao cubo, segunda componente é t vezes a exponencial de menos t, e aqui é seno de 2t, tá? Então ali não tem os parênteses, eu vou colocar para a gente não gerar nenhuma ambiguidade aí, tá? E bom, o item A está pedindo para a gente calcular a derivada, né? Beleza, pessoal. Eu tenho que calcular limite, fazer aquelas paradas todas? Não, né? Vamos usar. Nós temos o teorema que estava no slide anterior que nós demonstramos que para derivar uma função vetorial, basta eu derivar componente a componente. Então, maravilha. Então, ficou de boas, né? Cálculo 1. Quanto que dá a derivada, né, disso daqui? Bom, derivando a primeira componente. Qual que é a derivada de 1 mais t ao cubo? Vocês lembram aí, isso aqui é 3t ao quadrado, tá? Qual que é a derivada do segundo item? Por favor, pessoal, pelo amor de Deus, não é porque vocês passaram de cálculo 1 que as regras de cálculo 1 deixaram de existir, tá bom? Então, as regras de derivação, elas têm que ser aplicadas também aqui, né? Todas elas que nós vimos lá são aplicadas aqui. Então, neste caso, note, isso aqui é um produto, tá? É um produto da função t pela função e de menos t. Então, para derivar isso aqui, eu preciso utilizar a regra do produto. Então, deriva o primeiro, vezes o segundo, mais derivado do segundo, vezes o primeiro, né? Se você não lembra, dá uma lembradinha aí que isso vai ser importante. E ainda sobre isso, né, pessoal, quando eu vou derivar a exponencial de menos t, nós temos uma composição. Então, eu preciso utilizar a regra da cadeia. Então, nisso daqui, né,
vai ficar o quê? A derivada do primeiro é 1, então ficou exponencial de menos t, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então vai ficar menos a derivada do segundo é exponencial de menos t, né? Menos exponencial de menos t, vezes o segundo que é t. Bom? Muito bem, esse segundo aqui também, novamente, seno de 2t para derivar é uma composta, então vai ficar a derivada do de dentro, que é 2, vezes a derivada de fora aplicada no de dentro. Então a derivada de seno é cosseno de 2t. Beleza? Então assim, né, pessoal, vocês podem, possivelmente estão um pouco enferrujados aí, né, já faz um tempo que vocês estudaram esse tipo de coisa. É bem simples, mas não se esqueçam de utilizar as regras, tá bom? Muito bem, pessoal, então esse daqui é o nosso vetor velocidade, né, o nosso vetor derivado. Só calcular isso daí sem nenhum segredo, tá bom? Muito bem, vamos para o item B. Né? Então, deixa eu só escrever aqui B. Então, o item B está pedindo para a gente calcular o vetor tangente unitário no ponto t igual a zero. Tá? Se você quiser calcular o tangente unitário geral, o t de t, né, que é aquele igual estava definido há 2 slides atrás, você pode, não tem problema nenhum. Mas o que eu digo é, vai ficar esquisito, tá? Vai ficar esquisito porque, ó, veja, eu vou ter que calcular o módulo disso. Lembra o que é o módulo? É raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. E olha que coisa esquisita, né? Vai ficar umas coisas ao quadrado aqui. Então vai ficar uma expressão bem grande, né? Então como que a gente faz? A gente se atenta, olhando para os slides aqui, pessoal, a essa observação. Ó. Eu quero no ponto t igual a zero. Então, se eu quero no ponto t igual a zero, eu não preciso calcular o t de t. Eu preciso calcular o t de zero. Então vamos lá. Como é que eu calculo o t de zero? Por definição, ó, o t de t, né, no caso geral, nós vimos lá, era o r' de t dividido pelo módulo de r' de t. Beleza? Então, essa aqui é a definição. Bom, o que vai ser o t de zero? Né? T de zero vai ser, obviamente, a mesma coisa, só que trocando o t por zero. Né? Então, o t de zero, ó, só escrever aqui, ele é o r' de zero dividido pelo módulo de r' de zero. Então, o que eu preciso calcular é esse carinha aqui, ó, o r' de zero. Bom, nós temos a fórmula de r', então agora ficou mamão com açúcar aí, né? R' de zero, é só trocar, vai ficar zero. Aqui vai ficar, então, ó, e a menos zero, que é 1, menos zero, então ficou 1. E nesse último vai ficar 2 vezes cosseno de zero é 1, então ficou 2. Certo, pessoal? Beleza. Quanto que vale o módulo disso, então, né? Módulo... Opa, desculpa, faltou o linha aqui, né? Deixa eu só... R' de zero, tá? Então, quanto que vale o módulo de R' de zero? Lembra, a definição de módulo é raiz quadrada. Eu vou escrever aqui para a gente não... Como é a primeira vez que nós estamos fazendo, só para vocês lembrarem, né? Vai ficar a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro, perdão, ao quadrado. Aqui ficou de boas. Quanto que fica isso? Vai ficar raiz quadrada de 5. Ótimo. Logo, quanto que vai ser o nosso vetor tangente unitário, né? Então, logo, o t de zero, que é o que a gente queria no final das contas, vai ser esse vetor que está aqui, dividido por essa norma, né? Então, ele vai ter as seguintes componentes. A primeira componente vai ser zero. Então, vamos fazer um parênteses grande aqui. A primeira vai ser zero. A segunda vai ser 1 sobre raiz de 5. E a terceira vai ser 2 sobre raiz de 5, tá? Então, esse daqui é o nosso vetor tangente, né? Se você quiser só deixar ele destacado aí, né? Ficou um pouquinho esquisito, mas esse daí é o nosso tangente unitário. Tá? Até se você quiser fazer como exercício, nem precisa, mas se você calcular o módulo dele, vai dar 1. Tá? É óbvio que vai dar 1, porque tá certo, né? E olhando aqui para os nossos slides, é exatamente isso, tá, pessoal? Então, ó, ele vai ter aqui escrito em termos dos versores, né? Ele vai ter componente 1 raiz de 5 no J, 2 raiz de 5 no K, e no I é 0, né? Por isso que o nosso aqui tem um 0. Tudo bem, pessoal? Então, bem tranquilo, né? Acho que não tem nenhum grande segredo aí. Se você quiser copiar, pensar um pouquinho, dar um pause, eu vou apagar, porque eu vou fazer mais um exemplo com vocês, só para a gente explorar a questão da reta tangente também, certo? Vamos lá, então, vou apagar. Maravilha, então, pessoal, vamos fazer aqui. Eu vou colocar como um exemplo 2, embora as minhas numerações nunca podem ser levadas muito a sério, né? Porque eu sempre me perco no meio do caminho. E o nosso objetivo vai ser o seguinte, nós queremos encontrar a equação de uma reta tangente a uma curva espacial dada em um ponto também dado. Tá? Então vai ser dado um ponto, vai ser dado uma curva espacial, né? Uma equação vetorial que descreve essa curva, e nós queremos encontrar a equação da reta tangente. Olha que beleza, misturamos aí vetorial com GA com força, né? Então eu vou escrever aqui o enunciado do nosso exercício. Vou dar um corte no vídeo para vocês não precisarem ficar vendo eu escrevendo tudo aqui, tá? Mas vamos lá. Beleza, então, pessoal. Embora não pareça, eu me esforcei bastante para fazer uma letra razoável, tá? Então, o nosso exercício é esse. Nós queremos encontrar a equação da reta tangente a essa curva, né? A curva
dada pela equação vetorial, pela função vetorial 2 cosseno de t, seno de t, 357t. Então, a nossa curva espacial é parametrizada por essa função vetorial. E nós queremos ela neste ponto 2, 0, 0. Bom? Muito bem, pessoal. Então, algumas observações rápidas antes da gente começar a fazer o exercício. Primeiro, qual curva é essa? Né? A gente consegue enxergar isso geometricamente? A gente consegue, tá? Nem todos os casos a gente vai conseguir, mas nesse caso a gente até conseguiria fazendo uma análise parecida com o caso da hélice, né? Da hélice circular. Porque veja que a estrutura dela é parecida com a hélice. A questão é que aqui nós temos um 2, né? E aqui temos 1, mas é cosseno e seno. Só que agora não é mais um círculo, né? Isso aqui é mais uma elipse. E aqui nós temos 357t no z, né? Então a altura z, antes ela modificava de 1 em 1, né? Agora ela vai dar um salto de 357, né? Então ela vai ser mais aberta a mola, digamos assim, tá bom? Mas ela vai ser parecida aí com a ideia da hélice. Embora, pessoal, eu chamei a atenção disso, mas a gente não precisa necessariamente enxergar a geometria da curva para a gente falar de reta tangente. Porque a gente vai trabalhar aqui com cálculo, né? Fazendo cálculos mesmo, uma parte mais algébrica da coisa. E a estrutura, né, geométrica dela ajuda talvez a entender, mas se você não visualizar, não é um grande problema, certo? Uma outra observação é em relação a este ponto, né? Por que eu dei um ponto P no exercício? Se vocês lembrarem, a gente fazia isso no cálculo 1, mas pensando aqui no cálculo vetorial, eu vou trocar de novo para aquele nosso quadrinho com os eixos, ó. E quando a gente construiu a curva, né? Como é que nós fizemos para fazer este vetor tangente aqui, né? Nós consideramos este ponto, que era um R de t, eu chamei aqui R de t0, já explico por quê. Tá? E aí, neste ponto, nós conseguimos este vetor tangente. Então, se nós pensarmos na reta tangente à curva neste ponto, né, ela vai ser algo aqui. Só que se a gente pensasse nesse outro ponto, então nós teríamos uma outra reta tangente. Então, eu preciso especificar o ponto, porque é de se esperar que pontos distintos da curva possuam retas tangentes distintas também, certo? Então, por isso que é importante, né? Nós temos o seguinte, ó, se nós quiséssemos encontrar a equação da reta tangente neste ponto, ó, nós precisaríamos de um ponto, que nós temos aqui, e de um vetor diretor, que nós temos aqui. Então, beleza, pessoal. Tendo um ponto e tendo um vetor diretor, já era. A gente já consegue fazer a equação da reta. É bem simples. O que eu quero, porém, pessoal, é que vocês entendam isso, né? Qual é esse ponto? Qual é esse vetor? Isso é importante, pessoal, porque o exercício ele pode ter algumas variações das informações deles, e se você não entender o que você está fazendo, você pode se perder. Então, quer ver? Ó, vamos voltar aqui para o quadrinho agora sim. Enxergar. Ó, quem que vai ser o nosso vetor tangente? Então, conforme nós fizemos até o momento, o vetor tangente ele é dado por R' de t. Lembra? Esse aqui é o vetor tangente no ponto t. Muito bem, então eu vou derivar aqueles caras, né? A derivada daquilo ali, a derivada de cosseno é menos seno, então vai ser menos 2 seno de t. Aqui a derivada do seno é cosseno, então cosseno de t. E a derivada de 357t é 357, certo? Beleza, pessoal, então esse aqui é o nosso vetor derivada, né? É o R'. Tá, e agora o que a gente faz? Porque veja, esse R' ele está dependendo de t. Isso que é importante, pessoal. Se a gente voltar para cá, ó, novamente voltando para os eixos, veja que eu coloquei t0 justamente para ver isso. Em cada ponto específico, lembra, este ponto é a posição da partícula em relação ao tempo. Então, esse ponto aqui é a posição em relação ao tempo t0. Se eu pegar um tempo t1, esse ponto vai estar em outro local. Se eu pegar um ponto t10, ele vai estar em outro local. Então, para eu falar dessa reta tangente no ponto que eu quero, eu preciso saber o seguinte: em qual instante de tempo, em qual parâmetro t, a curva está nesse ponto. Tá? Porque daí, se eu determinar esse R de t0, aí ficou facinho, né? Mamão com açúcar mesmo. É só realmente achar o ponto, achar o vetor e calcular. Tá? Mas eu preciso saber qual que é o parâmetro correspondente a esse ponto. Tudo bem? Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: para qual t0, R de t0 é igual a esse P? Essa é a minha pergunta. Então, vamos escrever isso aqui embaixo. Ó. R de t0 ele é igual a P quando? Né? É isso que nós queremos determinar. Bom, vamos lá. Vamos usar nossas informações. Ó. Nós queremos saber quando que R de t0 é 2 cosseno de t0. Não vou colocar os parênteses aqui porque eu estou com um pouco de preguiça. Aqui é seno de t0. E aqui é 357t0. Tá? Eu preciso que isso seja igual, né? Esse é o nosso objetivo, ao ponto P, que é o ponto de componentes 2, 0, 0, né? Então, assim, ó, quando você faz essa jogada, e vocês vão fazer isso várias vezes, aqui vocês vão chegar num sisteminha, né? Porque quando dois vetores são iguais, quando cada uma das componentes são iguais, né? Então, cada uma das componentes é igual. Então, essa primeira componente aqui, ó, se nós vamos grifar, né? Essa azulzinha aqui, ó, tem que ser igual a essa, né? E assim por diante. Essa amarela aqui tem que ser igual a essa. E aí, por último, deixa eu achar outra cor aqui, acho que acabou as cores, o rosa. Então, essa terceira tem que ser igual a essa, tá bom?
Então essa é a ideia, pessoal. Cada uma das componentes tem que ser igual. E aqui no caso é tranquilo, né? Porque se você pegar o cosseno de t0, 2 cossenos de t0 tem que ser 2. Então o cosseno de t0 tem que ser 1. Então isso pode acontecer em infinitos pontos, né? Mas por exemplo no zero. Veja que o zero satisfaz as demais, né? Seno de 0 é 0, 357 vezes 0 também é 0. Então aí, tranquilo, funcionou, beleza? Então só vou escrever aqui, eu já faço a observação que eu pensei. Então neste caso, quando que isso aqui acontece, né? Vamos escrever aqui embaixo. Acontece C e somente C, esse T0 é igual a 0. Tá? Neste caso, é realmente C e somente C, tá, pessoal? Vale só nesse caso. Vou até deixar ele aqui assim, destacado, né? Esse é o nosso carinha aqui, tá bom? É a observação que eu falei, pessoal. O que aconteceria se eu chegasse aqui e fizesse essa conta, né? Esse sistema que eu falei para vocês, e ele não tivesse solução? Então, se isso acontecesse, pessoal, significa que esse ponto não está na curva. E aí a gente não pode falar de reta tangente. Então, ou você copiou o exercício errado, ou eu passei o exercício errado para você. Então, alguma coisa está errada, tá? Como o ponto pertence à curva, pertencer à curva significa que todas as coordenadas satisfazem essa equação, tá certo? Então, eu preciso que exista um T0 correspondente aí, beleza? Então, isso vai acontecer. Uma outra questão, e se tiver 2? Né? Se eu calcular aqui, por exemplo, eu achar que 0 satisfaz e, por exemplo, sei lá, π também satisfaz. Ou 2π satisfaz. Como é que eu vou fazer? Aí tanto faz. Aí entra naquilo que eu comentei com vocês na aula passada, né, na aula de exercício. Que, por exemplo, se a gente pegar o círculo e considerar como cosseno, seno e o parâmetro variando em todos os reais, nós vamos estar dando infinitas voltas. Então, nós vamos passar infinitas vezes no mesmo ponto. Então, a gente consegue infinitos parâmetros para aquele mesmo ponto. Então, você pode considerar qualquer um, tá, pessoal? O resultado vai dar o mesmo. Beleza? O importante é você achar alguém que dá certo, tá bom? No caso aqui nós achamos que o 0 dá certo, ok? Muito bem, pessoal. Então, ó, o nosso ponto P já era dado, que era o 2, 0, 0. Né? E ele corresponde a qual parâmetro? Ao parâmetro T0 igual a 0. Rapidamente, eu vou para os eixos aqui novamente, só para a gente ver. Por que eu fiz isso? Né? Ó, porque nós queremos esse vetor aqui, pessoal. Esse vetor R de T0, ó, esse R' de T0, perdão, ele vai ser o vetor tangente nesse ponto, que vai ser o vetor diretor da nossa reta, né? Então, agora que a gente tem o parâmetro, aí ficou sossegado, né? Porque agora quem que vai ser o nosso vetor diretor? Vai ser esse carinha aqui, né? Ó, R' de T0, e como nós descobrimos que o T0 é 0, né? Esse é o nosso parâmetro, então vai ser o R' de 0. Bom, R' de 0 é quem? É só substituir aqui, ó. Nós temos que essa é a expressão do R' de T para todo T, então vai ficar 2 seno de 0, que nós sabemos que menos 2 seno de 0, né? Que é 0. Aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1, e a terceira componente, 357, tá? Então veja bem, pessoal, a nossa reta que nós desejamos, ela possui um ponto, que é esse ponto P aqui, tá? Que é dado, já está dado aqui em cima, 2, 0, 0, e ela tem esse vetor diretor, né? Novamente, voltando rapidinho para os eixos, né? Prometo que eu não vou ficar indo e vindo para não ficar muito cansativo para vocês, mas essa é a ideia, ó. Nós temos um ponto, e agora sim nós temos o R' de T0, que é o vetor diretor. Tá vendo que é importante nós descobrirmos quem é o parâmetro, para daí sim a gente conseguir encontrar essa equação da reta, né? Bom, tendo um ponto e um vetor, aí fica facinho, né? Então vamos só concluir aqui na frente. Qual que vai ser a equação da reta tangente, né? Então eu vou colocar aqui, portanto, né? Geralmente a gente usa esses 3 pontinhos, não sei se vocês já usaram em algum momento. A nossa reta tangente ela vai ter a seguinte equação, ó. Lembra? X, Y e Z, né? Colocamos os iguais. Bom, primeiramente nós colocamos as componentes do ponto. Então o nosso ponto já é dado, é 2, 0, 0, certo? 2, 0, 0. E aí na frente nós colocamos as componentes do vetor diretor vezes o parâmetro t, né? Então no caso aqui não tem, porque a primeira componente é 0, aqui vai ficar t, e aqui vai ficar 357t. Beleza, pessoal? Então essa daqui é a equação da nossa reta tangente, tá? Vou fazer algum quadrinho em volta dela aí só para deixar finalizado, né? Vou fazer de azul para a gente não confundir com o outro. Essa daqui é a equação da nossa reta tangente. Tá certo, pessoal? Então deu para entender o exercício? É bem simples, né? Eu demorei para fazer para ir explicando para vocês, mas essa é a ideia, né? Nós precisamos de um ponto e de um vetor diretor. O ponto aqui no caso foi dado, né? Mas nós precisamos entender o que significa isso. Porque neste exercício ele foi dado ponto em termos das componentes, mas eu poderia falar assim, ó, eu quero a equação da reta tangente no parâmetro t igual a 2. Aí você ia calcular o R' de t, calcula o R' de 2, aí você pega o R de t, calcula o R de 2, porque daí você acha o ponto. Então tá vendo que é importante a gente entender o que significa isso da posição da partícula em relação ao tempo, para a gente compreender essas informações, né, do R e R'. Tudo bem, pessoal? Então essa daqui é a equação da reta, certo? Muito bem, pessoal. Eu quero só comentar uma coisinha com vocês agora, tá? Eu vou pegar um outro quadrinho aqui, tá? Embora eu vou copiar, mas eu vou pegar um outro quadrinho rapidamente, vamos lá.
Eu vou considerar aqui agora uma função R2, tá, pessoal? Eu fiz nesse novo quadrinho para a gente manter o outro lá, já que eu vou usar, para fazer um paralelo. Eu vou considerar uma função muito parecida com aquele caso, só que eu vou trocar o parâmetro. Tá? Então, no caso do nosso exercício, a função era 2 cosseno de t, seno de t e 357t. Tá? Agora, no lugar do t, eu vou trocar para 2t. Então, vai ficar o seguinte, ó, a função ela vai ficar 2 cosseno de 2t, certo? Aqui vai ficar seno de 2t. E aqui no último caso era 357 vezes 2t, então vai ficar 714t, certo, pessoal? Então, como eu disse, eu só multipliquei o t por 2. Certo, vamos derivar esse bagulhetes aí, quanto que dá a derivada dessa função, né? Derivando componente a componente. Então, usando a regra da cadeia, aqui vai ficar menos 4 seno de 2t. Aqui vai ficar 2 cosseno de 2t. E aqui vai ficar simplesmente 714. Beleza, vamos lembrar então do exercício anterior, né, que nós fizemos agora há pouco. A gente quis calcular a equação da reta tangente, então nós calculamos o R' em zero, certo? Eu vou calcular agora esse R2' aqui, né, esse R', essa função, né, derivada dessa função, no zero, que era o parâmetro daquele caso, né? Só para a gente ver o que acontece. Então aqui ficou menos 4 vezes seno de zero, que é zero. Aqui ficou 2 vezes cosseno de zero, que é 2. E aqui ficou 714. Tá bom, pessoal? Então, se o nosso exercício fosse para este caso, esse aqui seria o nosso vetor tangente, tá bom? Qual é a relação desse vetor tangente com o do outro caso, tá? Então, quer ver? Eu vou voltar para o exercício, até por isso que eu não o apaguei. Ó, o nosso vetor tangente era esse, ó, 0, 1, 357, certo? Agora, olha o nosso novo, 0, 2, 714. Esse daqui, né, esse vetor R2', 0, ele é 2 vezes o outro, tá bom? Isso por quê, pessoal? Lembra que eu falei para vocês o que significa a função vetorial? Ela descreve a posição da partícula no espaço. Quando eu ando tudo, isso está descrevendo a trajetória. Eu vou aqui para os nossos eixos. Ó. Então, isso está descrevendo a trajetória, a maneira como essa partícula está andando em cima da nossa curva. Né? Ela está andando aqui até chegar lá no final, né? Caso ela tenha um final. Quando eu troco o parâmetro, no caso eu multipliquei por 2, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a velocidade. Eu estou fazendo ela andar mais rápido nessa curva. Então, se ela andava uma velocidade lá inicialmente assim, quando eu troco por 2, ela vai andar mais rápido. Ela vai ter o mesmo percurso, só que ela vai andar mais rápido. Tá certo? E o que isso representa em termos do vetor tangente? Isso vai fazer justamente fazer com que o vetor aumente. Tá? Porque, lembra, o vetor tangente, né, ele vai significar um vetor velocidade. Então, a gente está aumentando a velocidade, portanto, aumenta o tamanho do vetor. Tá? Então, essa é a relação, beleza, pessoal? Quando eu mexo no parâmetro aqui, ó, eu estou trocando a velocidade. É claro que eu preciso tomar cuidado, né, pessoal? Eu não posso simplesmente trocar o t por t quadrado, porque daí eu não vou ter mais valores negativos, isso acaba alterando aí o formato da curva, né? Mas nesse caso, quando eu troco por alguma constante ou algo que não altera muito a estrutura do objeto, é isso que está acontecendo. A gente está mexendo na velocidade, consequentemente no vetor. Tá? Neste caso, pessoal, se vocês quiserem até fazer o exercício, vocês vão ver que dá a mesma reta, né? Porque é só um vetor maior, então é um múltiplo, né? A gente consegue encontrar a mesma equação de reta. Porque, como eu estou falando, é a mesma curva, né? Então é de se esperar que naquele ponto nós tenhamos a mesma reta. Eu só estou alterando a velocidade. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Foi só uma observação mesmo, beleza? E, bom, uma outra observação, pessoal, é o seguinte. Eu vou considerar essa mesma função, vou até apagar aqui. Tá? Eu vou considerar, na verdade, o caso do exercício anterior, porque vai casar com o que está nos slides. Vamos olhar aqui, então, que é mais fácil, né, pessoal? Vamos considerar essa função. Eu só vou falar, tá? Porque é realmente muito trivial o que eu vou comentar agora, né? Mas se nós temos essa função aqui, que era descrita por esse exercício, né? Como é que ficaria a derivada segunda dessa função? Se eu quisesse calcular a derivada segunda. Será que eu posso definir derivada segunda? Então, lembra lá do cálculo 1, né? Derivada segunda nada mais é do que a derivada da derivada. Então, como tudo agora casou muito bem com o que nós fizemos em cálculo 1, né? Já que a gente aplicava componente a componente, se eu quiser calcular a derivada segunda, né, dessa função, basta eu derivar essa, tá bom? Então, se você fizer isso, né, tá aqui nos slides, você vai obter essa função, tá vendo? Vai ficar menos 2 cosseno de t, menos seno de t e 0. Então a gente pode fazer isso, tá, pessoal? A gente pode calcular derivadas sucessivas, né? Derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta, e assim por diante, simplesmente derivando a derivada, tá? Como eu disse, eu não fiz muitos detalhes porque é muito simples. Bom, pessoal? Muito bem, eu vou apagar o nosso exemplo aqui, porque agora a gente vai explorar um pouco as propriedades de funções, das derivadas de funções vetoriais, certo? Então, apagando aqui. Beleza, então, o nosso objetivo agora é explorar algumas regras de derivação, tá? Então, no cálculo 1 e no cálculo 2, vocês viram que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado quando a gente ia derivar algumas junções de funções, né? Por exemplo, para a soma era tranquilo, né? A soma das derivadas era a derivada da soma. Mas quando a gente ia derivar um produto, um quociente, alguma composição, a gente tinha que tomar um pouco de cuidado lá, né?
Então, quer ver, vamos para o nosso quadrinho das lembranças, vamos para o cálculo 1, que é mais fácil, né? Mas como é que a gente fazia para derivar um produto? Por exemplo, se nós tínhamos duas funções reais de variável real, f e g, como é que eu fazia para derivar este produto aqui, né? Então, era bem simples, né, pessoal? Nós calculávamos, nós até usamos hoje, né? Era a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, certo? Então, essa aqui era a chamada regra do produto, né? Nós tínhamos a regra do quociente também, e nós tínhamos uma regra que era para derivar funções compostas, né? Geralmente é o que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, que era para derivar alguma coisa desse tipo, composição de duas funções, tá? Essa regra aqui é chamada de regra da cadeia. Então, como é que fica isso, né? Fica a derivada de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro, né? Ridículo, acho que ninguém tem dificuldade com isso, tá? Eu coloquei isso daqui pelo seguinte, pessoal. Será que a gente consegue fazer um paralelo, né, um análogo a isso para o caso de funções vetoriais? E a primeira coisa que deve vir na cabeça de vocês é que sim, porque afinal de contas, tudo que nós fizemos até o momento para funções vetoriais, a gente recaía em cálculo 1, né, caía nas funções componentes e as coisas funcionavam maravilhosamente bem, né? Aqui, porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? E só para explicar qual que é esse cuidado que a gente tem que ter, eu vou voltar para o nosso quadrinho branco, tá? Vamos considerar duas funções vetoriais aqui, tá, pessoal? Então, suponha que nós temos uma função R1 e essa função ela tem as seguintes funções componentes: f1 de t, g1 de t e h1 de t, tá bom? Então, nós temos aqui essa função vetorial e aqui na frente eu vou considerar uma função agora R2, tá? Então, essa aqui é uma R2 de t que vai ter as funções f2 de t, g2 de t e h2 de t, tá certo? Beleza, pessoal, então temos duas funções vetoriais. E aí eu poderia questionar para vocês, será que eu consigo derivar o produto dessas duas funções? Aí a pergunta tem que ser, tá, mas o que é o produto de duas coisas com três componentes, né? Porque lá no cálculo 1 era tranquilo, né? Porque era uma função real, uma função a valores reais, então quando eu calculava o produto, era o produto de dois números, vida que segue, tranquilo. E nesse caso, pessoal, que nós temos coisas com três componentes, né? Então é aqui que vai entrar aquilo que eu comentei com vocês, que nós vamos enxergar isso daí como sendo um vetor. Porque como é um ponto, né, no caso é algo com três componentes, isso descreve um vetor no espaço. E aí quando a gente trabalha com vetores, nós temos operações entre vetores. Vocês aprendem isso em álgebra linear, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer o produto entre dois vetores? Consigo. Na verdade, eu consigo fazer três tipos de produto, né? Que é o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto, tá? Esse produto misto fica um pouquinho de fora porque ele é a junção dos dois primeiros. Mas eu consigo fazer produto escalar e produto vetorial. Então, nesse sentido, pessoal, nós temos sim algumas regras de derivação, né? E as regras são as seguintes, ó. Então, aqui tem uma tabelinha cheia de regras, ó. Se nós temos duas funções vetoriais, nós podemos derivar a soma de maneira usual, deriva cada uma delas e soma, tá? Se nós temos uma função, uma constante multiplicando, funciona da mesma forma. Aqui, ó, nós temos uma regra do produto para uma função vetorial vezes uma função real, ó. Do mesmo jeito, ó, derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Agora, ó, função real, função vetorial. Cálculo 1, cálculo vetorial. Tá? Aqui nós temos a regra do produto para um produto escalar. Tá vendo? Ó, produto escalar entre duas funções. E aqui nós temos uma regra do produto para o produto vetorial. Olha que interessante, né? E, novamente, a regra da cadeia se aplica. Então é assim, pessoal. Eu vou deixar como exercício para vocês demonstrarem, se vocês quiserem, né? Ou verem a demonstração aí. Não é nada que seja tão difícil de se fazer. Eu vou começar a fazer com vocês aqui o caso 4 e 5, né? O caso dos produtos, que é o produto escalar e o produto vetorial, até para a gente relembrar o que são esses produtos, né? E entender como é que faz. Então essa ideia que eu vou usar aqui, ela se aplica nos outros casos, na verdade esses dois são os mais difíceis, tá? E aí vocês fazem como exercício aí na casa de vocês, se tiverem dúvida também, falem comigo, certo? Então só lembrando, pessoal, o que é o produto escalar entre dois vetores, né? Ou mais especificamente, o que é o produto escalar entre as funções vetoriais R1 e R2. Então aqui, puramente geometria analítica, né? Eu nem vou para o nosso quadrinho das lembranças, eu vou fazer diretamente aqui. Então o produto escalar, geralmente a gente coloca um pontinho assim, né? Então esse produto, a gente faz o seguinte, a gente pega a primeira componente do primeiro vetor, vezes a componente do segundo, né? A primeira do segundo. Aí faz a mesma coisa com a segunda, a mesma coisa com a terceira e soma tudo isso, né? Então escrevendo isso daqui, ó, neste caso vai ficar a primeira componente de R1 é F1 de t, vezes F2 de t. Beleza? Aí faz a mesma coisa para G. Aí soma aqui, né? Então fica G1 de t vezes G2 de t. Por último, soma com H1 de t, H2 de t. Tudo bem, pessoal? Lembraram aí? Assim que a gente faz produto escalar, né? Ótimo. Como é que a gente vai calcular, então, a derivada, né? Eu vou fazer de azul aqui. Vou fazer em cima mesmo, já que é só uma dica, né? Eu não preciso caprichar tanto. Então, como que vai ficar a derivada do produto escalar? É a mesma coisa que derivar esse lado aqui, ó.
Veja, pessoal, esse lado aqui é um produto e soma de funções reais de variável real. Então é cálculo 1. Né? Deriva isso daqui, quando você derivar, ó, aqui vai ter um produto, aqui vai ter um produto, aqui vai ter um produto. Você vai usar produto aí 3 vezes, né? E aí você vai chegar em alguma coisa, tá? Guarda essa coisa aí no seu bolso. Agora, ó, olhando para os slides aqui, você faz a mesma coisa do lado de cá, ó. Vê quanto que dá esse trem aqui, ó. É a U vezes U' vezes V, U vezes V', né? Então você calcula o linha, que é componente a componente, calcula o V, faz esse produto escalar, faz esse cara aqui, tá? Quando você obtiver algum resultado disso, né, você vai obter uma expressão, aí você volta a olhar aquilo que estava no seu bolso, né, que era o que nós fizemos no quadrinho, essas duas coisas vão ser iguais, entendeu? Então trabalha com os dois lados, chega na mesma coisa. Quer ver? Vamos fazer agora, começar a fazer isso aqui do produto vetorial, né? O produto vetorial geralmente é um pouquinho mais difícil, né? Vocês têm um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar. Mas o que é o produto vetorial entre dois vetores, né? Ou, novamente, pensando no nosso caso, né, o produto vetorial entre essas funções R1 e R2, né? Então, o produto vetorial nós usamos um xzinho aqui, né? R2 de t. Bom, então, isso daqui, né, pessoal, nós fazemos o seguinte, eu não sei como que vocês fazem, vou falar como eu faço, tá? Mas não é um padrão, vocês seguem o que vocês acharem melhor. Eu faço através de algo que eu chamo de determinante fake aí, né? Que a ideia é a seguinte, eu coloco versores aqui, os versores I, J e K. Coloquem aí se vocês preferirem fazer assim. Aí aqui eu coloco as componentes do primeiro vetor, então no caso F1, eu vou colocar só F1, G1 e H1, tá pessoal? Não vou colocar os T's aí só para ficar menos carregado, tá? Aqui F2, G2 e H2, tá? Então eu calculo esse determinante, né? É um determinante entre aspas, porque, nossa, é muito esquisito, né? Nós temos I, J e K aqui, tá? Então é um pouco estranho de a gente calcular, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Quando eu for calcular esse determinante, por exemplo, se eu for fazer essa diagonal, ó, vai ficar G1 vezes H2 vezes I, né? Então deixa em termos dos versores, tá? Não tem problema não. Aí quando você faz esse cálculo, ó, vou fazer aqui embaixo, vai ficar algo do tipo, vai ficar G1 vezes H2 menos H1 vezes G2. Isso tudo está multiplicando o I. Então, se está multiplicando o versor I, fica na primeira componente. Agora, o que multiplica o J, né, vai ser F2 vezes H1. E aqui vai ficar menos H2 vezes F1. E na terceira e última componente vai ficar F1 vezes G2 menos F2 vezes G1. Tá bom, pessoal? Então, deem uma olhada aí, ver se não fica nada obscuro, tá? Se eu também não errei nenhuma continha. Mas isso daqui que dá esse determinante, tá? Tá bom? Esse determinante fake. Beleza? Depois vocês fazem aí, se tiverem dificuldade também, a gente pode conversar. E aí, novamente, né? Como é que eu faço então agora para calcular a derivada? Eu calculo essa derivada aqui, que vai ser a mesma coisa que derivar essa expressão que nós obtivemos aqui, ó. E aí, lembrando, como é que eu derivo algo com 3 componentes? Derivo componente a componente, tá? Voltando para os slides, eu olho esse lado direito e faço essa comparação, né? Será que dá a mesma coisa? E obviamente vai dar. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Eu fiz meio rápido, né, pessoal? É só mesmo uma ideia para vocês fazerem, é só uma dica de como resolver isso daí, mas não tem muito segredo, né? Mais para frente, a gente vai trabalhar com planos, tá? E aí, para planos, a gente vai ter que calcular produto vetorial. Aí eu volto para o nosso quadrinho das lembranças aí, tá? Mas nesse caso, a gente não vai explorar muito fortemente essa questão de produto vetorial, não, tá bom? Então, faça alguns exercícios aí, se tiver alguma dificuldade, conversamos. Beleza, pessoal, então eu vou apagar esse quadrinho aqui porque eu quero fazer um exercício com vocês para a gente finalizar a aula. Então, rapidamente vou apagar. Muito bem, meu povo, o fim está próximo, prometo, vamos seguir aqui. Agora eu quero fazer um exemplo com vocês e o exemplo é o seguinte, pessoal. O nosso objetivo é mostrar que, se nós tivermos uma função vetorial que possui módulo constante, ou seja, o módulo de R de t é sempre igual a c, então necessariamente a derivada é ortogonal à função R de t, para todo t. Esse é o típico exercício que vocês pulam, né? Quando aparece mostre que, vocês geralmente ficam todos com medo aí e vocês acabam deixando para lá. Mas aqui não é um exercício tão complicado e ele tem uma interpretação geométrica muito legal que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que está fazendo o exercício, né? Parem de olhar a solução aí. Antes de mais nada, eu vou para o quadrinho das lembranças, não precisava, mas eu vou fazer ele aqui, já que é um assunto passado. Lembrar algumas propriedades, tá, pessoal? A primeira propriedade é a seguinte, ó. Se nós temos um vetor, vamos considerar um vetor V, quando eu faço o produto escalar de V com ele mesmo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o módulo dele ao quadrado, tudo bem? Lembram disso? Que é geometria analítica, né? Álgebra linear vocês utilizam também. É bem fácil de ver só usando as definições desses objetos, certo? Uma outra questão, pessoal. O que significa um vetor U ser ortogonal a um vetor V, tá, pessoal? Isso aqui quer dizer que é ortogonal, né? Só para caso vocês não
não estejam acostumados aí com a notação, né? Quer dizer que é ortogonal. Nós temos uma equivalência, né? Isso aqui é equivalente em termos de produto escalar, tá? Tem a ver com o ângulo entre eles, a pedir que o produto escalar de U com V seja igual a zero, tá? Então, ser ortogonal significa isso. Beleza, pessoal? Muito bem, por que eu fiz essa observação no nosso cantinho da lembrança? Porque, ó, não olha a solução, hein? Olha só o enunciado. Nós queremos mostrar que se isso daqui é constante, né? Ó, se o módulo de R de T é constante, então R' é ortogonal a R. Em outras palavras, pessoal, ó, olhando rapidamente para cá, né, para o nosso quadrinho, como o módulo de R ao quadrado, perdão, o módulo de V ao quadrado é o produto escalar de V com V, e nós temos essa equivalência, o que nós queremos no final das contas do nosso exercício é mostrar o seguinte, ó, se nós temos que o produto de R de T com ele mesmo é igual a um C ao quadrado, tá vendo? Porque lembra, o módulo de R era C, né? Então o produto escalar, como é o módulo ao quadrado, é C ao quadrado. Eu quero mostrar que isso implica que R e R' são ortogonais. Ou seja, eu quero mostrar que R de T, produto escalar com R' de T, é igual a zero. Tá vendo? Então, usando geometria analítica, é isso que o nosso exercício está pedindo, para provar essa implicação. Na verdade, é uma equivalência, tá, pessoal? É C e somente C. Dá para mostrar o percurso contrário também. Bom, vamos fazer isso então? Então, ó, note que pelo lado direito aqui, ó, o que nós queremos é isso. Então, nós queremos que apareça uma derivada. Só que, olha que aqui, nesse primeiro lado, não tem uma derivada, né? Então, como é que a gente faz para aparecer uma derivada? Deriva. Vamos lá, então. Então, derivando, né? Vamos escrever aí. O que nós temos é o seguinte, pessoal. Quanto que dá a derivada dessa expressão que está no seu lado esquerdo, né? Eu vou ter que R de T, produto escalar com R de T, tudo isso derivada, vai ficar igual à derivada de C ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então eu derivei. Tudo bem. Como que fica esse lado aqui, né, da nossa expressão? Então nós vamos usar a nossa lei que nós definimos agora há pouco, né? Voltando rapidamente os slides, ó. Nós queremos usar essa lei 4, que é a regra do produto para produto escalar. Ó. Então, deriva o primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro, e esse vezes se tratando de produto escalar. Então, vai ficar o seguinte, derivada do primeiro, R' de T vezes produto escalar com R de T, mais R de T, produto escalar com R' de T, certo, pessoal? Então, eu só usei a regra do produto aqui, ó. Beleza? Isso daqui é igual à derivada de uma constante que é zero, ok? Veja bem, pessoal, esse cara aqui não é exatamente o mesmo que esse, o produto escalar é comutativo, né? Eu posso trocar a ordem. Então, eu posso reescrever isso como simplesmente 2 vezes R de T, produto escalar com R' de T, ó. Isso aqui igual a zero. E aí acabou, né? Como 2 vezes isso é igual a zero, com certeza significa que R de T, produto escalar com R' de T é igual a zero, né? E aí, pelo que nós observamos no nosso quadrinho das lembranças, isso significa que o R de T é ortogonal à nossa R' de T, tá vendo? Então é um exercício que parece assustador por causa do mostre que, né? Mas é isso que ele está fazendo. Beleza? Então aqui está escrito um pouquinho diferente, né? Mas derivou, chegou nisso daqui. Isso aqui ser igual a zero representa que são ortogonais. Legal o exercício, né, pessoal? E tá vendo que todo esse percurso que eu fiz, né? Ó, eu fui fazendo descendo aqui, ó. Você pode fazer subindo, beleza? Ó, ser ortogonal significa que esse produto é zero. Bom, se esse produto é zero, 2 vezes esse produto é zero. Bom, se 2 vezes isso é zero, essa expressão é igual a zero. E aí nós chegamos que necessariamente esse cara aqui tem que ser uma constante, né? Então, essa é a recíproca do resultado, né? Então, na verdade, até se em algum momento você quiser observar isso daqui, né? Aqui valeria a volta também, ó. Isso aqui também vale, tá bom? É C e somente C. Legal, né? Um exercício que parece difícil aí, mas na real, ele, se você souber o que tem que fazer, né? O caminho de como mexer com o objeto, é bem facinho. Quer ver, pessoal? Eu quero explicar para vocês o que significa isso rapidamente, daí a gente finaliza a aula, que é o seguinte, né? O que significa, olhando para os nossos slides aqui, falar que o módulo de uma função, né, o módulo de um R de T é constante. Então, ó, o módulo, lembra que essa função vetorial, ela descreve a posição de uma partícula no espaço. Então, eu estou falando assim, ó, que o módulo deste vetor posição é sempre constante, né? Então, o que significa o módulo ser sempre constante? Que essa função vetorial, né, essa curva descrita por essa função vetorial, está em cima de uma esfera. Porque lembra que a esfera, o que é a esfera? Né? É algo justamente significado pelos pontos que distam a mesma coisa da origem. Né? No caso aqui é uma esfera de raio raiz de C. Raiz de C não, né? C. Tudo bem? Muito bem. Eu coloquei uma esfera aqui já no esquema pra gente, tá bom, pessoal? Uma esfera mais ou menos aí.
E a ideia é a seguinte, ó, então suponha que essa curva é uma curva que mora em cima da esfera, né? Que significa, conforme nós discutimos, o fato de que o módulo dela é sempre constante, né? Então ela seria uma curva que moraria aqui em cima da esfera. Então eu vou fazer ela de cinza, mas ela teria um formato mais ou menos assim, ó, tá? É claro que ela não precisa ser desse jeito, né, pessoal? Ela pode ir lá para trás, tudo, mas ela está em cima da esfera. Isso que é importante. E aí eu vou considerar um ponto dessa curva. Então, vamos pegar aqui um ponto, digamos, este ponto aqui, ó. Tá? Esse é um ponto da curva. E aí quando a gente olha para um ponto no espaço, né, pessoal, ele tem 3 componentes, a gente pode associar ele a um vetor. Então, nós podemos associar a esse vetor aqui, ó. E quem que é esse vetor? Só escrevendo, é o vetor R de t, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é o vetor posição, é o vetor R de t, o vetor posição dessa partícula nesse instante, né? Digamos um R de t0 aí. E aí, pessoal, associado a ele, nós temos o vetor tangente que nós discutimos, que era o vetor R', né? Então, vamos fazer o vetor tangente aqui, só para vocês verem, né? Seria o vetor tangente aqui, deixa eu só arrumá-lo, né? Seria alguma coisa assim, ó. Beleza? Esse cara seria justamente o nosso R' de t. Vamos escrever aqui em cima. Conseguem visualizar? A grande questão, pessoal, embora não dê para perceber isso muito bem aí, até porque o desenho é tridimensional, né? É que nós temos o seguinte, ó. Esses vetores, eles vão ser ortogonais, ó. Vão formar um ângulo reto entre eles. Então, se você quiser visualizar isso de uma maneira melhor, pessoal, pense no seguinte, ó. Pense que você tem uma esfera, tá? Uma bola de futebol aí, e você tem um plano tangente, tá? Eu sei que é difícil falar disso, mas você tem um plano tangenciando, ó. Quando você pega o vetor posição, ele vai estar exatamente ortogonal a este plano, concordam? Qualquer vetor, qualquer curva que está passando por aqui, ó, e você pega neste ponto um vetor tangente a essas curvas, ele vai morar nesse plano, a ver se você concorda. Tá o plano aqui está morando, tá vendo? Então essa que é a ideia. Este vetor em azul que está aqui, ó, ele vai ser ortogonal a esse vetor R. Note que eu coloquei um ponto específico, né, mas isso valeria para qualquer caso, né? Então, esse exercício que está falando aqui, ele geometricamente está dizendo isso, ó. Como eu falei, é C somente C, né? Então você tem que, se uma função, uma curva, ela mora na esfera, isso acontece C e somente C, o seu vetor posição e o seu vetor tangente são ortogonais. Ó. Forte, né? Interessante isso. Então é só realmente a título de curiosidade, né? Acho que dá para entender mais ou menos geometricamente ali pelo nosso desenho. Tá bom, pessoal? Muito bem, então eu sei que ficou um pouquinho longo o vídeo aí, mas é que eu queria trabalhar toda a parte de derivada com vocês. Aí no próximo vídeo a gente mexe com integrais, tá certo, pessoal? Então agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se o vídeo ficou muito longo e se cuidem por aí, tá bom? Abraço!